passado ali 400 anos, surge um imperador chamado Constantino. E esse cara, Constantino, ele meio que ele se converte ao cristianismo. E aí o que acontece? Esse cara ele passa a abraçar o cristianismo. Então imagine um povo que era totalmente perseguido, do nada tem o próprio imperador ao seu favor, ao seu lado. E cara, com a conversão do imperador, se inicia um período da igreja cristã em que, pela primeira vez em toda a história, vai acontecer a união da igreja e do Estado. Ambos se tornarão só um no decorrer da história humana. Durante seu reinado, o cristianismo começou a abraçar algumas ideias que não tinha antes. O cristianismo puro e simples. O que eles fizeram? As formas de culto, as formas de introduzir o culto começaram a ser modificado. Então os templos, os rituais romanos começaram sutilmente a entrar ali na história da igreja, que antes era livremente pura e seguia somente os princípios de Cristo. Por quê? Porque agora a gente tem um imperador. E tudo que o imperador diz é lei. Então, se o imperador de fato se converteu e isso é lei, então nós temos um homem que representa não somente o Estado, mas agora representa Deus. Representa uma forma de trazer o Evangelho de Deus para nós, homens, tanto ricos como pobres da sociedade. Este homem, o imperador, eu não posso ir contra ele. Então tudo que ele disser, mesmo não concordando, eu tenho que estar ali, seguindo e sendo a favor disso. Cara. Então, ali se inicia isso. E o engraçado, cara, é que nesse momento, Cristo começa a ser deixado de lado. E aí, sobressai o quê? O homem. Porque o imperador, ele é que assim, a gente não sabe, literalmente, se a conversão dele foi genuína. Ou se ele simplesmente foi simpatizante do cristianismo e quis, pô, esse povo aqui está crescendo demais. Sim, sim. Então eu vou me aliar a esse povo. Poderia ser isso, poderia, João? Com certeza, porque isso acontece muito. O povo está crescendo, já que aquele ditado, né? Não posso contra eles, a gente se junta a eles, né? A gente não tem como saber se o Constantino realmente se converteu de verdade. Exatamente. E aí, cara, a gente tem um ponto na história agora, que é o quê? Com Constantino veio também o surgimento de uma heresia devastadora dentro da igreja. Por quê? Até o momento que Constantino tinha se convertido, a igreja, mesmo colocando coisinhas ali para acrescentar o evangelho, ela cria no evangelho como Cristo sendo o Senhor e Deus. E isso era inquestionável para todos aqueles que estavam vivendo na época do imperador. E aí, cara, surge um movimento dentro da igreja. Sempre lembrando disso, dentro da igreja surge um movimento chamado arianismo, que surgiu de um cara chamado Ário. O que esse cara chamado Ário pregava? Ele começou a pregar que Cristo não era Deus. Que Cristo ele era uma criatura elevada, que foi criada por Deus, mas elevada. E um texto base que ele usa para descrever isso, né, é o texto em que diz em que Cristo, né, eu acho que é em Atos, eu não lembro se é em Atos, é uma carta de Paulo, eu não vou me recordar agora, em que Paulo diz que Cristo foi o primogênito dos seres criados, né? Colossenses, né? E aí que Cristo é o primogênito de todas as criaturas. E aí, se não é uma interpretação correta daquele texto, a pessoa vai pegar e falar, não, então aqui está dizendo que Cristo foi criado. Sim, e é só continuar lendo o texto que já refuta essa ideia, né? De Cristo ter sido uma criatura criada. Mas igual você sempre disse, eles criam teorias e angariam pessoas para compactuar daquelas teorias que eles criam, e aí se populariza muito rápido. E é interessante que você vê que esses falsos mestres, falsos líderes, principalmente aqui na igreja primitiva, o que eles faziam? Eles usavam o texto bíblico para distorcer a verdade. Por quê? A Bíblia é a autoridade suprema e a regra de fé. Se eu usar a Bíblia e distorcer ela, como eu estou usando a Bíblia, a palavra de Deus, então
eu vou colocar para o povo que isso aqui é verdade. Porque lembrando que Pedro, ele cita em sua segunda carta que muitos falsos mestres, falsos profetas, liam as cartas de Paulo e eles propositalmente distorciam aquilo que Paulo falava. Então lembre-se, essa carta aqui de Paulo já tinha sido lida na maioria das igrejas. Sim. E aí chegou esse cara aqui também. E provavelmente pode ser que ele tenha lido essa passagem. Sim. E aí, nessa passagem, ó, eu vou ler essa passagem para vocês. Isso aqui quer dizer que Cristo não é Deus. Cristo é uma criatura evoluída. Galera, muito obrigado por ter visto nosso canal de cortes. Segue nossas redes sociais que estão na descrição. E o Spot também. Um abração e valeu!